Vamos lá, paz do Senhor, bem-vindo. Vamos iniciar aí mais uma matéria, né? Mais uma aula aí da nossa capelania bíblica, nosso curso básico de capelania, e eu desejo que você tenha total aproveito aí das nossas aulas, tá bom? Na aula passada nós falamos então sobre a base da capelania, né? Nós falamos acerca do amor, né? Falamos da característica, o capelão, esse atendimento religioso, você prestando esse atendimento, sendo como sal da terra e luz do mundo, tendo que influenciar aquele que precisa e não sendo influenciado. E falamos também aí um pouco acerca do amor, que é a base da capelania. Agora nós vamos falar nesta videoaula, nessa próxima aula, seguindo aí o nosso ensino, o nosso curso, o nosso aprendizado dentro desta área de atendimento religioso. Nós ainda estamos falando da capelania assistencial, que é essa assistência que você vai ceder àquele que precisa. Então nós vamos continuar falando e nós vamos aí para nosso material didático na página 7, onde nós falamos acerca de que aquele que ama Deus, aquele que quer realizar esse atendimento religioso, que quer prestar essa assistência, você tem que ter amor, claro, mas você tem que amar ao próximo, você tem que saber quem é o próximo que necessita de tal ajuda, né? Nós já falamos que o capelão ele tem que conhecer o ambiente, tem que sondar o ambiente, ter ética na sua apresentação, na sua visitação ou na sua assistência, saber e conhecer as situações que estão ao seu redor, para que ele possa prestar então um bom atendimento e que o nome do Senhor possa ser exaltado pela dinâmica desse atendimento religioso aí, tá bom? Então nós vamos ver aqui que quem iniciou aí, biblicamente, nós vemos que Deus, ao olhar para a humanidade, viu uma humanidade doente, viu uma humanidade carente. Deus, olhando do céu, viu homens que estavam enfermos, necessitando de uma ajuda, de um auxílio. E o nosso Deus, desde o Primeiro Testamento, né, da Tanakh, ali que nós temos a Tanakh, essa coleção de livros, os 39 livros do Antigo Testamento, nós falamos Antigo Testamento, porém não existe Antigo Testamento porque a palavra de Deus não fica antiga, né? Temos aí a primeira aliança, que os judeus chamam de Tanakh, que são os livros que nós temos na nossa Bíblia, na nossa coletânea de livros inspirados e canonizados. Então nós temos aí também como Antigo Testamento. Porém, não é bom chamarmos de Antigo Testamento. Mas vamos lá. Então nós temos aí um Deus que vai se revelando à humanidade. Deus ele quer curar a humanidade. O pecado adentrou a humanidade. E Deus então quer curar, restaurar, restabelecer aí então a sua presença, a sua glória, o seu amor. Quer trazer para o homem de volta o direito às bases do reino de Deus. Então, quando o capelão, quando você está dando essa assistência religiosa, você tem que ter em mente que você está cumprindo com o ID de Jesus, né? Você está cumprindo com um desejo de Deus, que é restaurar o homem, curar o homem, né? Trazer o equilíbrio espiritual para aquele que às vezes está desesperado, aquele que está atônito. Então nós vemos isso quando Deus percebeu que o ser humano, a humanidade, necessitava então de uma assistência religiosa. A humanidade estava enferma e não estava conseguindo mais obedecer à lei de Deus, não conseguia mais galgar o caminho do Senhor, e a cada vez que se passava estava se perdendo. Houve aí um período de silêncio, quase 400 anos que Deus não se pronunciava na terra, que nós vemos o intervalo bíblico do Primeiro Testamento para o Brit Hadashah, para a nova aliança com Jesus. Então havia um período ali
em que o homem se perdeu e muito. O homem estava perdendo a fé, o homem estava perdendo a convicção, estava havendo uma mistura de culturas, de conhecimentos, estava havendo até muitas coisas que estava tirando o homem cada vez mais, levando para o abismo. Às vezes, quando você vai fazer aí um atendimento religioso, a pessoa está passando por esse conflito de emoções, por este conflito dentro dela, necessitando desse atendimento, necessitando que essa conexão da fé com Deus, ela possa ser restabelecida. Então, para que Deus pudesse restabelecer essa conexão espiritual com o homem que estava se perdendo, que estava se degradando, então aí Deus se fez homem, Deus enviou, né? A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha aí a vida eterna, a salvação. Vamos ver isso? Então nós temos aqui no Evangelho escrito por João, olha aí o texto, Evangelho escrito por João, no capítulo 3, João capítulo 3, versículo 16, muito conhecido, você conhece. Olha o que diz o texto, leia aí na sua Bíblia. Assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então temos aí, dentro da palavra de Deus, aqui em João 3,16, né? João 3, 16 e o 17, que Deus, ele então agora vê a necessidade de dar uma assistência pessoal para a humanidade. Então ele envia o seu único filho, o seu filho unigênito, envia aí, por que ele enviou o seu filho? Porque ele amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, olha o que diz o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu costumo dizer que esse versículo que foi aí registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, e aqui no versículo de número 16, que nós encontramos que foi registrado as falas de Jesus Cristo, quando ele está tendo um encontro com Nicodemos, ele está tendo um encontro com Nicodemos e está revelando a um doutor da lei o intuito, o propósito de Jesus estar ali. Então ali nós encontramos alguns princípios, Temos ali o princípio da oferta, temos ali o princípio de doação, o princípio do amor, o princípio da compaixão. Olha aí, porque Deus amou ao mundo. Quando se fala aí o mundo, algumas vezes a palavra mundo na Bíblia está se referindo a bens materiais. Mas quando nós falamos o mundo, não estamos falando do sistema, Às vezes a palavra mundo, dependendo do seu contexto, ela tem interpretações diferentes. Existe um mundo que traz uma interpretação do sistema do mundo, Esse sistema de organização, esse sistema organizacional que às vezes não tem nada a ver com o sistema organizacional de Deus, o sistema organizacional celestial. Então aí o mundo se trata de um sistema, de um modus operandi, de um sistema organizacional. Mas aqui, nesta palavra, Deus amou o mundo. Esse mundo está se referindo a pessoas, está se referindo à humanidade como pessoas, como criaturas feitas pela mão de Deus, Então está se referindo aos homens, às mulheres, aos humanos existentes na realidade. Então esse mundo aí,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que ele deu, ele doou, ele entregou. Então, aí nós temos a entrega, nós temos a doação, né? Deus deu o seu Filho único. Ou seja, Deus deu o que ele tinha de melhor. Tá? Deus ele enviou o que ele tinha de melhor para a humanidade. Então, Deus aí, ele envia o seu Filho. Como nós, ao fazermos uma assistência religiosa, quando você vai dar uma assistência, você tem que imaginar que o Espírito Santo está te enviando. Você está cumprindo com aquilo que Jesus iniciou. Então você tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como está lá em Filipenses, não vamos falar disso agora. Então você tem que ter essa mesma mente. Então Deus fez isso para com a humanidade, por quê? Porque Deus amou. Então você tem que amar ao próximo. Você tem que primeiro detectar quem é esse próximo que você precisa de ajuda. Tem muitas pessoas que dizem que ama, mas a sua atitude não é a atitude de quem ama. O amor, ele é demonstrado pela atitude. Não por palavras somente, tá? Mas atitude. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler em Lucas capítulo 10, tá? Vamos lá para Lucas capítulo 10 e o versículo de número 25 ao 37. Ó, 25 ao 37, tá? Vamos ler este texto aqui e nós vamos aprender com este texto, tá? Nas videoaulas mais à frente nós vamos falar como vai ser a sua postura ao chegar numa visita, vamos falar sobre a capelania hospitalar, prisional, tudo isso nós vamos falar no decorrer das nossas aulas. Nós estamos ainda aqui nessa terceira videoaula, nós estamos falando da capelania assistencial e você tem que ter esse conhecimento que quando você sai para dar uma assistência, não é simplesmente uma visita, como muitos imaginam, eu vou lá fazer uma visita, fazer uma oração. Não. Isso que você vai fazer no mundo espiritual tem um poder e uma responsabilidade muito grande. Então, primeiro, dentro destas videoaulas, eu quero te conscientizar da responsabilidade espiritual que está sendo posta sobre os seus ombros agora, a partir deste ensino, deste curso, desta orientação, dessa capacitação para se fazer a vontade de Deus. Porque assim, a palavra de Deus ela diz o seguinte: aquele que ainda não conhece pode até ser considerado inocente, mas Deus não tem por inocente o culpado. Aquele que passa a saber o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, pessoas dizem, eu vou lá, vou fazer o curso para mim ter a carteirinha. Não é só ter carteirinha, meu irmão. Não é só ter essa habilitação para acessar essas instituições, para você poder dar uma assistência religiosa. Você tem que entender a responsabilidade de se fazer isso. Isso não é para qualquer um. Às vezes muitos querem fazer, mas não têm a aptidão necessária para que isso seja realizado. Porque muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Olha, chamados e escolhidos. São coisas distintas, são coisas diferentes. Dentre os chamados, tem os escolhidos. Porque nem todos os que são chamados, porque aqui está todos. Ó, aqui está todos que recebem a palavra, todos que atendem ao ID. Aqui está todos que faz uma matrícula num curso de teologia. Vamos colocar assim, eu vou
tentar explicar para você entender. Aqui está todos que fazem a matrícula, mas nem todos terminam o curso. Não tem, às vezes, quando começa as aulas, né, a classe está cheia. Começa lá com 40, 50, 100 alunos. Mas quando vai pegar o certificado que chegou até o final, são poucos os que chegam até o final. Porque no decorrer do percurso há uma peneira, há uma seleção. Quando nós vemos na palavra de Deus, até mesmo quando Gideão, né, vai lutar, os 300 valentes de Gideão, mas era 22 mil. O que aconteceu com o restante? Foram chamados, mas não eram escolhidos. Eu quero te abrir a mente dentro desta orientação capelânica que nós estamos ministrando, para que você entenda a responsabilidade e a seriedade, ok? Eu não quero só fazer número. Eu não estou aqui só para vender um curso, ou para vender um certificado, ou para vender uma credencial. Essa não é a intenção da nossa faculdade teológica. Tanto não é a nossa intenção que nós estamos disponibilizando as videoaulas livre. Qualquer pessoa pode assistir nossas videoaulas. Nós não estamos trancando ela no aplicativo com usuário e senha. Não, senhor. Você pode assistir, pode ter aprendizado. Nós só estamos requerendo de comum acordo quando solicitado um certificado e a pessoa querer a sua credencial, sua habilitação para tal tarefa, aí sim nós cobramos uma taxa simbólica e nada mais do que justo. Agora, nós não estamos cobrando para você ter esse aprendizado. Então perceba que nós queremos que você tenha uma seriedade naquilo. Então muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus, ele chamou 12, não era 12? 12 apóstolos. Não é 12? Eram 12 apóstolos. Mas quando Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar, né? O que ele fez? Ele chamou Pedro, Tiago e João. Ele chamou 3. Dos 12, ele chamou com ele 3. E dos 3, terminou só com Jesus orando. E esses 3 escolhidos a dedo ainda dormiram. Né? Não conseguiram permanecer acordados enquanto Jesus estava orando. Tá? Aqui há uma tipologia muito grande. Nós não queremos falar disso neste momento, porque não é o nosso objetivo, mas aqui Jesus estava realizando a representação do tabernáculo, né? O pátio santo e santíssimo. Mas nós não vamos falar isso, porque no santíssimo somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. Mas mesmo assim, no santo, Pedro, Tiago e João, que estavam representando o santo lugar, dormiram e não estavam executando as tarefas que tinham que executar, que era orar com Jesus, fazendo assim a oração com concordância naquilo que Cristo iria realizar. Mas vamos deixar isso para outra aula, tá bom? Isso é riquíssimo e vamos deixar para outra aula. Então, o que eu quero dizer é que até mesmo Jesus e Yeshua tinha os escolhidos, aqueles que ele sabia que tinha a aptidão, o despertamento para realizar tal tarefa. Até mesmo o Espírito Santo, ao dar um dom do Espírito, ao ele entregar um dom para uma pessoa, nós vemos na palavra de Deus que Paulo escreveu aos Coríntios, que ele dá a cada um como ele quer para aquilo que for útil. Então nem todos vão poder ser capelães e prestar assistência religiosa. Tem pessoas que vai pegar a sua credencial de capelão e não vai gerar um projeto, não vai montar uma equipe, não vai se desenvolver, não vai. Simplesmente vai ter a sua credencial, vai pôr no bolso e vai ficar por isso mesmo. E um dia, quando ele for no hospital ou for numa instituição, que ele for lá visitar um parente dele, aí ele vai, opa, peraí, eu sou capelão, aí ele vai fazer uso. Então, aí não tem sentido, né?
Então nós estamos aqui para dar uma aula, dar uma orientação para aqueles que verdadeiramente querem fazer e exercer esse ofício de ser um capelão, de exercer a capelania, dar assistência religiosa para pessoas que estão morrendo espiritualmente, que estão passando por tribulações, por situações e necessitando de um carinho, de uma voz, de um abraço, de uma palavra de ânimo, de uma oração, de uma leitura bíblica que o faça ficar alegre, sabendo que Cristo pode ajudá-lo naquela hora, naquele momento, e que através da fé, através do exercício espiritual para com Yeshua, ele alcançará a resposta dos seus pedidos e a resposta de suas orações, que Deus vai acalentar o seu coração. Então, é para essas pessoas que nós estamos ministrando estas aulas e esses cursos. Espero de coração que você seja uma delas e que leve muito a sério toda a instrução que nós estamos dando aqui neste momento. Nós não queremos vender curso, nem vender certificado, nem vender credencial. Nós fomos chamados para abrir a mente do entendimento e para que você seja uma pessoa orientada, uma pessoa bem discernida pelo Espírito para realizar tal tarefa. Então vamos lá. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Então vamos entender essa dinâmica, tá bom? Então vamos entender. O capelão, ele sabe quem é o próximo, quem é que precisa desta ajuda. Então, abra a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 10, e vamos ler aqui a palavra de Deus, para que nós entendamos mais um pouco o que é esse ofício de capelania dentro dessa assistência religiosa. Então, vamos ler aqui. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Vamos ler aí, tá? Ó, Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 a seguir. Olha o que diz a palavra de Deus. Levantou-se um certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Pergunta dura, né? Jesus fala que você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, um doutor da lei, olha quem é. Olha o versículo 25. Levantou-se certo mestre da lei. Quer dizer que o mestre da lei não sabia quem era o seu próximo. Existem muitos crentes que professam o nome de Jesus, que se diz conhecedores, e não sabem quem é o seu próximo. Mas vamos lá. Quem é o meu próximo? E versículo 30, olha o que diz. Vamos continuar a leitura. Respondeu-lhe Jesus. Olha o que Jesus respondeu. Jesus agora vai contar para ele um acontecimento para mostrar para ele quem é o próximo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando, se retiraram, deixando-o quase morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou as suas feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura,
levou para uma hospedaria e cuidou dele. Versículo 35. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze a mesma coisa. Deixa eu te trazer algo interessante. Qual foi mesmo a pergunta deste mestre da lei para Jesus? Qual foi a pergunta? Então nós temos aqui, ó. Vamos pôr aqui. Mestre da lei. Jesus. Temos aqui um diálogo entre o mestre da lei e Yeshua, Jesus. Temos aqui esse diálogo entre os dois. Jesus que estava realizando a capelania. Jesus era o mestre da capelania. Se você aprender a identificar o que Jesus ensinou e o que ele fez, você será um ótimo capelão, com excelência, para realizar a assistência religiosa. Então, Jesus foi um dos maiores capelães que existiu conosco, operado pelo Espírito Santo. Então, Jesus foi capelão. Ele via necessidade e ele ensinava com autoridade, com respeito, com ética. Jesus nunca quebrou a ética. Jesus era uma pessoa muito ética, né? Quando você fizer aí a matéria de ética dentro de um curso teológico, você vai aprender sobre isso que nós falamos um pouco na aula passada. Então, Jesus ele era ético. E aí a pergunta do mestre da lei. Qual foi a pergunta do mestre da lei? Vamos ver aqui? Pega a sua Bíblia aí, vamos ver. Olha a pergunta dele. Olha a pergunta dele. Versículo 29. Disse a Jesus: quem é o meu próximo? Olha a pergunta. Vamos pôr aqui. Versículo 29. Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta do mestre da lei. Quem é o meu próximo? Aí Jesus relata um acontecimento, expõe para ele aqueles acontecimentos, e aí Jesus faz uma pergunta. Agora, qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Vamos ver aqui? Olha a pergunta que Jesus fez. Depois que Jesus deu o relato e fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Versículo 36. Qual desses 3 parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha, a pergunta. É o versículo 30. Versículo 36. Versículo 36. Qual foi o próximo? Vou pôr aqui do que precisava, né? Tá? Vamos pôr aqui entre aspas. Só para você entender. Porque Jesus pergunta: qual foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Porque ele está contando uma história. Existe uma pessoa ali que Jesus conta na história que não revela quem é. Olha, Jesus diz que sai um homem de Jerusalém, nós temos aqui Jerusalém, Jerusalém, sai o homem de Jerusalém,
Está andando pelo caminho. Então ele sai de Jerusalém e está indo para Jericó. Então sai um homem de Jerusalém, ó, Jerusalém, e está indo para Jericó. Esse personagem que saiu de Jerusalém e está vindo para Jericó, ele é uma incógnita, porque Jesus, dentro desse relato, ele não diz quem era essa pessoa. Ok? Então, vamos pôr a interrogação. Ele não sabe quem é essa pessoa. Ok? E aí nós vemos assim, ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos assaltantes, os quais o roubaram, espancando, se retiraram, deixando quase morto. Então bateram nele, apareceu aqui 2 assaltantes. E deixaram ele, bateram nele e deixaram ele quase morto. Ó. Quase morto. Por aqui. Quase morto. Quase morto. Bateram, olha o que fizeram. Eles fizeram o quê? Ó? Roubaram, espancaram e deixaram quase morto. Eles fizeram 3 coisas. Roubaram, espancaram e o deixou quase morto. Tudo bem? Então, temos aí a ação dos assaltantes sobre esse indivíduo que nós não sabemos. Então, ele está quase morto. Perceba que Jesus não disse que ele estava morto. Disse que ele estava quase morto. E Jesus estava falando com um mestre da lei. Mestre da lei. Ok? Então temos Jesus falando com o mestre da lei. O mestre da lei falou: quem é o meu próximo? O mestre da lei quer saber quem é o próximo dele. Tá? Quer saber quem é o próximo dele. E Jesus vai contar essa história. Ele está quase morto. Ó, roubou ele, bateu nele e ele está quase morto. Está lá quase morto. Ó. Aí, Jesus diz que vem, olha o que Jesus disse, ele diz que casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, está aqui no texto, é que eu estou lendo aqui, ó, versículo de número 31, casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote que vendo passou distante. Então Jesus disse que vinha, descia, olha a palavra, descia. Sacerdote. Vinha o sacerdote. Vamos lá. Ó. Passou de largo e continuou seu caminho. Então, o sacerdote descia, passou de largo, desviou, viu o camarada, desviou e não atendeu. Aí nós temos no versículo de número 32 que Jesus diz o seguinte: de igual modo também um levita. Aí vinha também um levita. Fazer assim para ter uma diferença um do outro. Ó. Um levita também passou de largo. Então, Jesus está dizendo que vinha um sacerdote, primeiro veio um sacerdote e depois veio um levita. Vinha de Jerusalém, vinha descendo pelo mesmo caminho, passou de largo. E perceba que no texto, ó, 33, versículo 33, diz assim: um samaritano, porém que ia de viagem. Esse não descia, este ia. Então, a ideia que traz, porque Jesus disse, olha, e descia pelo mesmo caminho um sacerdote.
e descia pelo mesmo caminho um levita, que vinha de Jerusalém. Mas um samaritano, porém, que ia de viagem. Então, a ideia que Jesus traz é que esse samaritano está na contramão. Então, esse samaritano aqui, ó ele está aqui, ó. Ele ia. Esse samaritano, ele ia. Ele não estava fazendo o mesmo caminho que o sacerdote e o levita. Era um caminho oposto, um caminho diferenciado. Tá? Um caminho diferenciado. Então o samaritano, ele ia. E olha o que ele diz aí. E o samaritano, aproximando-se, versículo 34, aproximando-se, enfaixou a ferida, colocou azeite, vinho, colocou sobre a cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Tá? Vamos colocar aqui, ó, a hospedaria. Olha aí, pegou ele, samaritano, e trouxe para uma hospedaria. O samaritano, se você for olhar o texto, ele perdeu um dia e uma noite para cuidar desta pessoa que nós não sabemos quem é, desta pessoa aqui, ó, que está que está no relato de Cristo. Nós não sabemos quem é essa pessoa, Jesus não revela. Há personagens na Bíblia que estão dentro do contexto e não estão revelados. É como o contexto das 10 virgens, que não está revelada a noiva, ela está oculta no texto. Então esse personagem, ele também está oculto no texto. Mas tem o porquê que ele está oculto, e nós vamos falar daqui a pouco. Então, olha assim, o samaritano vê esta pessoa que foi roubada, espancada e estava quase morta, vê a necessidade dela, ele faz o quê? Ele ata as suas feridas com atadura, ele põe uma atadura, ele deita azeite, né, na ferida, dá vinho, né? Naquela época não tinha anestesia, então o vinho eles tomavam para trazer um pouco de alegria por causa, às vezes, da dor que estava sentindo, então era normal tomar um vinho. Então dá vinho para a dor, para tentar amenizar um pouco, e dá-lhe vinho, põe na sua cavalgadura, quer dizer, ele tinha uma cavalgadura, ou era um jumento, ou era um cavalo, não sei qual era o animal que ele tinha, mas ele tinha uma cavalgadura, poderia ser um jumento, um burrinho, podia ser um cavalo, então não sabemos, mas ele tinha uma cavalgadura. Ele coloca esta pessoa que estava quase morta, que ele acabou de cuidar, coloca no seu animal e transporta até uma hospedaria para que ele pudesse descansar e restabelecer as suas forças. E na hospedaria, ele passa a noite toda com ele lá. Ninguém fala disso, mas ele passou o dia e a noite lá. Porque esse dia que ele achou essa pessoa aqui, que estava espancada, quase morta, ele perde a caminhada, porque ele andou, ele veio caminhando, olha, perdeu o dia, ele curou, isso demanda tempo. E ele chega na hospedaria, ele passa a noite. Quer ver que ele passou a noite? Olha aí. Versículo 35, olha o que Jesus diz, olha, partindo no outro dia. Então ele traz para a hospedaria, passa a noite, e no outro dia que ele vai sair da hospedaria, então ele tira 2 denários, dá ao hospedeiro para pagar pelo quarto e pela ajuda que foi lhe dada, paga o hospedeiro e diz, cuida dele. Ele dá 2 denários para o hospedeiro, o samaritano, e fala assim, olha, cuida dele, que eu vou seguir a minha viagem, mas cuida dele, que ontem eu cuidei, fiquei com ele a noite toda, ele está melhorando. Agora você cuida dele, que eu vou prosseguir a minha caminhada. O que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Mas eu vou retornar para cá, ou seja, eu vou voltar aqui. Se ele estiver aqui, eu falo com ele. Se ele não tiver,
O que ele precisar, você pode dar, porque quando eu passar por aqui de volta, eu pago a despesa dele, tá? Se ele ficou mais dias, se ele não ficou mais dias, então eu vou retornar para poder pagar a despesa dele. Olha aí, disse: cuida dele, tudo que ele mais gastar, que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Olha a pergunta. Aí Jesus pergunta, vamos colocar aqui o terceiro, né? Aí Jesus pergunta para o mestre da lei. Qual foi a pergunta do mestre da lei? Quem é o meu próximo? Aí Jesus pergunta, qual foi o próximo do que precisava? Qual foi o próximo do que estava ali? Então, esse personagem é uma incógnita. Muitos dizem que esse personagem é o próximo. Mas olha o que Jesus perguntou. Qual foi o próximo do que estava caído à beira do caminho? Qual dos três? Ó, qual dos três? Qual dos três foi o próximo dele? Ele quer saber quem é o próximo dele, para ele ajudar. E Jesus fala, qual foi o próximo daquele que precisava? Aí, claro, ele responde, foi o samaritano. O samaritano que era o próximo. É como se Jesus dissesse que o mestre da lei era o que estava precisando de ajuda. Jesus estava dizendo, você está me perguntando quem é o próximo, eu estou dizendo que você precisa de ajuda. Eu estou dizendo que você precisa de ajuda, porque você não sabe quem é o próximo. Quem foi o próximo dele? Foi o samaritano. Pois então vá e faça a mesma coisa. Seja o samaritano. Seja o próximo daquele que precisa. Hoje você está precisando. Eu estou aqui para te ajudar. Então, o próximo é aquele que necessita de ajuda. Quem necessita de ajuda? Nesse caso, quem estava precisando de ajuda não era essa incógnita, essa pessoa. Porque Jesus está contando isso para colocar o mestre da lei, ele quer colocar o mestre da lei na história. Jesus está dando a entender que o mestre da lei é que precisava de ajuda e que naquele momento o próximo era ele. Ele era o próximo que necessitava de ajuda. Às vezes, irmão, nós estamos querendo saber quem é a pessoa que nós temos que ajudar e nós estamos precisando de ajuda. O capelão tem que entender quem é a pessoa que precisa de ajuda. Porque quem precisa de ajuda é o seu próximo. O próximo é quem precisa. Quem precisa. É quem precisa. É aquele que foi roubado, que foi espancado e que está quase morto. Tem gente que é doutor da lei, mestre da lei, mas ele foi roubado. Os artifícios que foram usados, a falsa doutrina, o falso ensinamento, lhe roubou a essência de Deus. E ele foi roubado. Ele é doutor da lei, mas não sabe o que fazer e não compreende o poder da graça salvadora, da graça que restaura de Jesus Cristo. E o próprio Deus está na frente dele e ele não sabe o que está acontecendo. Então ele está precisando de ajuda. Quem é que é o meu próximo? Então, o seu próximo é quem precisa de ajuda, de quem precisa de um esclarecimento. Ele é o seu próximo. O seu próximo pode estar aí, sentado do teu lado, no banco da igreja. O teu próximo pode ser até alguém que parece que está tudo bem, mas já perdeu a essência, foi roubado a essência de Deus. Ele está espancado, está desgostoso da vida e está quase morrendo espiritual e precisa de uma ajuda sua. Então, você tem que ter esse sentimento espiritual, essa compaixão
paixão para entender e para ajudar o seu próximo. Olha o que o mestre da lei diz. Quem é o meu próximo? Aí Jesus pergunta, qual foi o próximo daquele que precisava? Sabe o que ele respondeu? Eu vou colocar aqui a resposta. Ó, resposta. O que usou, ó, o que usou de misericórdia. Ele diz que, quando Jesus faz a pergunta, qual foi o próximo daquele que estava caído à beira do caminho? Foi o que usou de misericórdia, foi a resposta dele. Olha aí, versículo 37. Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Ele não diz que foi o samaritano. Você prestou atenção? Você já leu o versículo? Ele não diz foi o samaritano. Jesus falou que o samaritano, tal, ele não diz. Quando Jesus pergunta qual foi o próximo daquele que precisava, ele diz, o que usou de misericórdia. Mas ele não declara, foi o samaritano. Está aí no texto, olha. Qual desses três, versículo 36, qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Versículo 37, a resposta. Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faz a mesma maneira. Então vai e faz da mesma maneira. Qual é a maneira? Usar de... fazer o quê? Jesus está dizendo, vai e use, quer dizer que fazer da mesma maneira é usar de misericórdia. Então você tem que fazer o trabalho de assistência religiosa e você tem que usar de misericórdia. Não importa, Jesus não está querendo demonstrar que um é melhor que o outro. O que ele está querendo mostrar para o mestre da lei é que esses dois não usaram de misericórdia. E quem não deveria usou de misericórdia, que a misericórdia ela tem que estar no coração daquele que professa dar uma assistência religiosa. Tem que usar de misericórdia. Você não pode julgar ninguém pela situação, pelo momento. Você como mestre, como um capelão exercendo a capelania, é ter o ato de misericórdia. E saber que o seu próximo é aquele que precisa. E você vai ser o próximo dele se usar de misericórdia. Então, o próximo daquele que estava quase morto é o que usou de misericórdia. Esse era o próximo. Então, o sacerdote poderia ser o próximo dele. Mas não era porque não usou de misericórdia. O levita podia também ser o próximo dele, mas não é porque não usou de misericórdia. Mas o samaritano, ele se colocou na posição de próximo dele porque usou de misericórdia. Então, o segredo da capelania, no ato da sua atividade, é usar de misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia, ela vem do latim, né? É uma palavra do latim, misericórdia, que une duas palavras, córdia e miserê. Córdia e miserê, ó. Ele junta córdia, ou cordes, né? Não seja ser córdia. Nós falamos córdia, mas é cors, tá? É cors mais miserê, tá? Que é misericórdia. Cors tem a ver com coração. E miserê tem a ver com, não seria bem miséria, né? Mas seria pobreza, tá? É pobreza. Miserê seria pobre.
pobre. Então, o que é misericórdia? É usar de coração para com os pobres. Isto é misericórdia. Misericórdia é ter o coração, ó, ter o coração voltado aos pobres. Ter um coração voltado aos pobres, voltado àquele que precisa, voltado àquele que necessita. Um capelão tem que ter misericórdia na sua vida. Tem que ter o cors e o miserê na sua vida. Ter o seu coração voltado ao pobre, ao necessitado, àquele que precisa. Isto é ser o próximo. É detectar aquele que está roubado, espancado e quase morto. Existem pessoas que estão com depressão, passando aí por doenças sociais, doenças emocionais, doenças psicossomáticas, doenças corporais, físicas, genéticas, e estão precisando de uma pessoa que se compadeça, que coloque o seu coração, que tenha o seu coração para o necessitado, para aquele que precisa, e use de misericórdia, ou seja, dê apoio, dê assistência, dê suporte. É isso que está faltando em nossos dias de hoje. Hoje isso está se acabando. Tá? Então, isso é trabalho de um capelão. Está entendendo? Eu estou usando dessa passagem bíblica, desse próximo revelado por Jesus, para você entender que existem pessoas que estão aguardando uma palavra que vai sair da sua boca para fazer com que se restabeleça nessa pessoa a conexão da fé na pessoa de Yeshua HaMashiach, para que ele volte a ter esperança de vida e vida em abundância. Então você tem que entender sobre isso na sua vida, para que Deus possa te usar com poder e com grande glória. Então, temos aí. O capelão, já sabemos que Jesus foi o maior exemplo de capelania. Aí no nosso material didático, nós temos aí o capelão evangélico, tá? Que ele tem que respeitar as autoridades. Nós falamos isso na aula passada já um pouco, mas olha o que diz aqui. O capelão evangélico, como um bom discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele deve respeitar as autoridades superiores, tem que usar de ética. Então você tem que usar de ética com os seus superiores. Já falamos isso na aula passada. Por exemplo, o médico, ele é uma autoridade e precisa ser respeitado como uma autoridade da medicina. Até os médicos, eles têm a ética dentro da medicina, né? A ética médica, que é aquela ética secular que nós falamos na aula passada. O pastor da igreja, ele também é uma autoridade constituída por Deus e o capelão deve respeitá-lo como autoridade eclesiástica. Os agentes de portaria dos hospitais também são autoridades e o capelão tem que respeitar esses agentes de portaria. Tem que respeitar de uma forma íntegra os carcereiros, os porteiros de delegacias e presídios, também são autoridades e devem ser respeitadas pelo capelão. Na realidade, o capelão ele é o servo de todos. Tá? Você é o que mais tem que respeitar a todos, é o capelão. O capelão é o exemplo de servo de Jesus Cristo. Né? Jesus foi o servo, ele sendo Deus, se colocou na posição de servo e serviu a todos até a morte de cruz. Então, nós temos que ter, tá? Agora, se os direitos do capelão forem desrespeitados, se você está fazendo uma visita e os seus direitos como capelão foram desrespeitados,
Então você deve exigir os seus direitos na forma da lei, tá? Você deve exigir os seus direitos na forma da lei. O capelão, nesse caso, ele tem que ser humilde, manso e saber expressar-se na hora certa de fazer uma visita, tá? Então você tem que saber expressar, você tem que ter ética, mas você tem que exigir os seus direitos dentro da lei, tá? Você não vai chegar lá, vai pegar a sua credencial, vai chegar na portaria, eu sou capelão, eu quero entrar para visitar e eu tenho que entrar e é isso aí, eu quero entrar e nada pode me barrar. E começar a fazer barraco lá na portaria. Você não pode fazer isso. Você tem que exigir o seu direito dentro da lei. Tá? Você tem que exigir na forma da lei. Então você já aprendeu aí a lei, na sua credencial, né, na habilitação de capelania, vai ali escrito a lei do atendimento religioso, da prestação de assistência religiosa. Ali vai a lei que dá a garantia da entrada. Então você tem que exigir dentro da lei, com educação, se apresentar. A apresentação é muito importante, né? Eu conheço uma pessoa que eu vou dar um exemplo aqui. Ele chegou no hospital e apresentou a carteirinha de capelão e disse: olha, eu estou aqui com a minha carteirinha, eu sou capelão e quero fazer uma visita. Aí a médica perguntou para ele, a atendente, né, o recepcionista, o senhor vai ver quem? Não, vou entrar aí para ver quem eu quiser ver. Não é assim, né, irmão? Se você vai no hospital prestar uma assistência religiosa é porque algum familiar chamou. Então você foi lá chamado, você tem que ter o nome da pessoa que você vai fazer o atendimento, o quarto que ela está, o local que ela está, você tem que saber. Você não tem uma credencial de capelão para entrar a hora que você quer, para fazer o que você quer no hospital. Não é assim que funciona. Tem hora certa e tem quem você vai visitar. Agora, se você quer fazer um trabalho específico no hospital, ou na instituição, ou em qualquer outro ambiente, então você vai procurar a direção daquela instituição, vai se apresentar: eu sou Gilmar Itália Costa, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono da igreja, né? Eu também sou formado em capelania e eu queria conversar com o senhor porque nós temos um projeto para darmos assistência religiosa. Eu não quero aqui professar uma religião específica e nem professar placa de igreja. Eu quero apenas dar assistência religiosa e queria ver se o hospital poderia me ceder para uma equipe preparada para poder estar fazendo orações com todo respeito, educação. Nós não vamos agir impulsivamente, tá? Se apresentar, mostrar um projeto. Nós temos esse projeto, faz por escrito, apresenta no hospital. Qualquer hospital tem prazer de ter pessoas respeitosas fazendo esses atendimentos, ainda mais em enfermos que necessitam de um atendimento. Mas tem como fazer isso. Então o capelão, ele tem que entender como que ele vai adentrar nesses lugares com muito respeito, cuidado, com ética, apresentando o trabalho. Agora, se uma família tem uma pessoa internada, aí pediu para você, meu irmão, eu estou com meu ente querido internado lá, queria que você fosse fazer um atendimento religioso para ele. Mesmo, qual é o nome dele? O nome dele é tal. Em que leito que ele está? Ele está no leito tal. Aí você vai chegar lá para a atendente: olha, eu sou capelão, vim fazer um atendimento religioso, está aqui a minha credencial, está aqui a minha identidade, se precisar também, e eu vim dar um atendimento para fulano de tal, que está no leito tal. Meu irmão, ela só vai anotar, te dar etiquetinha, colou, você vai subir, vai prestar o atendimento e o nome do Senhor vai ser exaltado. Se você for bem nessa visita, muitas outras pessoas vão pedir, e toda vez que você voltar naquele hospital para dar um atendimento religioso, você será requerido pelos próprios funcionários do hospital, porque você é uma pessoa cortês, uma pessoa educada, uma pessoa que se coloca na sua posição, que tem uma boa apresentação, né? Então isso é muito importante.
Agora, se fizer de qualquer jeito, até com carteirinha e tudo, você será retido. Você vai arrumar confusão e o hospital não terá prazer em receber você lá novamente. Tá bom? Então, muito cuidado, seriedade no trabalho, seriedade naquilo que vai fazer, orar a Deus, consagração, oração e vamos prestar esse atendimento para a honra e a glória de Jesus. Então, vamos lá. O capelão, dentro dessa assistência capelânica, né, dentro da assistência da capelania, assistencial, o capelão também ele tem que saber aconselhar. Afinal de contas, o capelão ele é um conselheiro. Então vamos colocar aqui que você, como capelão, para poder dar uma assistência religiosa, exercendo a função de capelania, você também é um conselheiro. Você vai dar conselhos, vai ouvir as pessoas que necessitam e você vai aconselhar dentro da palavra de Deus. Por isso é muito importante você conhecer a Sagrada Escritura para que seus conselhos tenham base bíblica, né? Então vamos lá. Aconselhar é um processo que conduzimos as pessoas para a maturidade. A transformação vem pela renovação da nossa mente. Então, o cristão, o capelão, aquele que vai prestar, se você for prestar uma assistência religiosa, primeiro você tem que ter uma mente transformada, você tem que ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, para poder dar um aconselhamento, porque esse processo de aconselhar, quando você aconselha alguém, você está levando aquela pessoa à maturidade, fazendo ela entender as questões que a envolvem naquele momento. Você vai dar um aconselhamento, tá? Então você tem que levar as pessoas a isso. E aí você tem que ensinar. Eu quero falar aqui para você sobre como poder atuar. Então, pode atuar sobre esse comportamento dos seres humanos, produzindo sentimentos construtivos. A realidade é que muitos necessitam de encorajamento, respostas para vidas vazias. O capelão é o ministro de Deus e será constantemente procurado por pessoas que precisam de ajuda e de um aconselhamento espiritual. Então, você vai dar um aconselhamento, a pessoa precisa, ela está com a mente conturbada. E aí você tem que conhecer dentro da Bíblia, e eu quero passar isso para você, as peneiras da mente. Olha, vamos por aqui, ó. As peneiras da mente. Vamos falar disso aqui um pouco. As peneiras da mente. O capelão pode se utilizar dessas peneiras da mente para ajudar aqueles que estão precisando de uma ajuda. Essas peneiras da mente é para tratar a mente humana, vamos assim dizer, tá? Eu estou intitulando como as peneiras da mente para que você possa entender o que nós vamos falar para você aqui e para que você possa usar isso na sua assistência religiosa. Então vamos ler Filipenses capítulo 4, ó. Filipenses capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 6 ao 9. 6 ao 9. Então vamos ver isso aqui? Filipenses capítulo 4, vamos ver. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 9, que diz assim, olha. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, guardará o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, agora, o que nós vamos falar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Olha. Então aqui está colocado 8 situações para ocupar a mente. E você, como um capelão, exercendo aí a capelania, nós vamos sempre falar muito capelão, capelania, porque esse é o tema da nossa aula. Então, você, nesse intuito de capelania, tem que levar a pessoa em que você está dando assistência a mudar a maneira de pensar, porque quando você vai visitar um enfermo, uma pessoa que está lá depressiva, uma pessoa que está passando por dificuldade, por luta, a mente dela está atribulada, está pensando em separar, largar do marido, está atribulada. E você tem que trabalhar nessa mente. Então eu vou te dar ferramentas dentro da palavra de Deus para que você possa trabalhar a mente. Então, aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando, escrevendo aos irmãos filipenses, as maneiras para que eles pudessem trabalhar a mente ali na cidade de Filipos, onde eles estavam sendo afligidos. Então, vamos trabalhar a mente, vamos ocupar a mente. Nós já sabemos um ditado que muitos dizem, né? A mente vazia é a oficina do diabo. Então, temos que exercitar a mente. Mas como fazer isso? Então, Paulo nos dá um relato de como fazer. Vamos lá? Primeiro, olha aqui. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Ó, primeiro, vamos às peneiras da mente. Primeiro, tudo que é verdadeiro. Verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é honesto. Ó. Honesto. Terceiro, tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Quarto, tudo que é puro. Tudo que é justo. Tudo que é puro. 5. Tudo que é puro, tudo que é amável. Escreve aí. Amável. Olha. 6, 7, 8. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, então tudo aquilo que tem virtude, né? Tudo que tem virtude e tudo que tem louvor. Então, tudo que tem virtude, aí temos aqui virtude e louvor. Deu para entender aí? Deixa eu pegar aqui outro pincel, que isso aqui já está querendo. Então, peneiras da mente. Tá? Ó, por que da mente? Porque Paulo diz aqui, ó. Nisso, vou colocar aqui, ó. Nisso pensai. Ok? Nisso pensai. Filipenses 4, do 6 ao 9. Então você tem que usar isto. Você tem que se utilizar dessas revelações bíblicas. É como se fosse um caminho para você trabalhar na mente de uma pessoa. Então, primeira coisa, peneira da mente. O que é peneirar? Quando você pega uma areia e essa areia está cheia de pedra, não está boa, está cheia de mistura, então você joga essa areia numa peneira e ó, chacoalha, peneira, para que a sujeira fique na peneira. Então, isso aqui é peneirar a mente. É você fazer com que a pessoa eleve a sua mente naquilo que é útil para a sua vida. Então, não dá tempo, não dá para mim dar uma aula de tudo isso aqui. Estou apenas
abrindo aqui a janela, estou apenas abrindo uma aspa para que você, através da palavra de Deus, possa ter aí um caminho a seguir quando você for realizar uma visita, um atendimento, uma assistência religiosa. Entender que aquela pessoa é uma pessoa humana, é uma pessoa que está passando por dificuldade, é o próximo que você precisa levar a ele o reconhecimento da palavra. Então, primeira coisa, olha aí, primeira coisa, não andeis ansiosos, né? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, tudo que quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, então tudo que é verdadeiro. Então você tem que passar para a pessoa o que é verdadeiro. Às vezes a pessoa está vivendo uma fantasia, está vivendo algo que não é verdadeiro. Então você tem que mostrar para a pessoa que aquilo que ela está fazendo é ilusório, aquilo é uma ilusão. E você tem que mostrar o que é verdadeiro. E o verdadeiro aqui é Jesus. Então você tem que mostrar que Jesus é o verdadeiro, que ele é aquele que tem a solução. Ele é algo em que uma pessoa pode esperar algo dele, que pode investir. Então você vai mostrar o que é verdadeiro, para que essa pessoa ocupe a mente no que é verdadeiro. Às vezes as pessoas não gostam de fazer um curso teológico, mas se você força todo dia a estudar sobre teologia, sobre a palavra de Deus, toda vez você está lendo a Bíblia, você está examinando a Bíblia, você está procurando conhecer mais, saber mais, você está ocupando a sua mente do que é verdadeiro. Quanta gente está vendo aí novela, está vendo coisa que não é verdadeira, ocupando a mente, não consegue. Irmão, é comprovado cientificamente, escute, é comprovado cientificamente que quando uma pessoa passa por uma dificuldade, por uma luta, por um momento de grande entristecimento, que ela precisa sair daquela situação, é comprovado cientificamente que a sua mente, o seu cérebro vai formular, vai começar a trabalhar para buscar na memória aquilo que ele absorveu, que ele aprendeu através do tato, da visão, do paladar, da audição, dos 5 sentidos do corpo que foi absorvido, o que a mente absorveu através do corpo, que ela vai procurar na memória algo que ele vivenciou que o ajude a sair daquela situação. E quando ela busca e não encontra a solução, a pessoa fica perdida sem saber o que fazer, porque não encontra. E hoje a palavra de Deus, ela tem ensinamento para tudo nesta vida. Imagine que o casal está brigando. O marido está passando por uma situação difícil, não está compreendendo mais ela, chega tarde em casa, ela não sabe como agir. A Bíblia vai ensinar o que ela tem que agir. A palavra de Deus vai mostrar um caminho certo dentro da verdade. Mas se essa pessoa só assiste novela, irmão, só vê na novela traição, só assiste traição, não, porque traiu, tem que meter o pé, tem que separar, tem que dar o divórcio, tem que dividir os bens. O que ela vai fazer? A primeira intuição dela, a primeira resposta do cérebro dela é aquilo que ela aprendeu, que é separar, abandonar, viver outra vida, casar de novo e partir. E é isso aí. Ela não vai procurar uma maneira de haver uma restauração no seu casamento. Por quê? Porque ela não encheu a sua mente de coisas que trazem esse bem para a mente. Então, as peneiras da mente. Primeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Ocupe a sua mente do que é verdadeiro, do que é honesto, honestidade. Ocupe a sua mente de honestidade, de justiça. Ocupe a sua mente do que é justo. Tem gente que fica na sua mente procurando uma maneira de driblar algo, de enrolar. Não, irmão, você tem que pôr na sua mente pensamentos de justiça. Você tem que buscar o que é justo, o que é puro. Tem pessoas brigando por questões que não trazem pureza espiritual, pureza no sentido físico também,
pureza no sentido da alma, dos seus sentidos, dos seus desejos. Então tem que procurar isso aqui, ó, exercitar a mente no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, né? Com aspectos de amor, né? De carinho, de ajuda. Nós falamos que a base da capelania é amor, no que é amável, boa fama, ser exemplo, reputação, né? Fala de ser exemplo, tomar cuidado na sua maneira de viver, na maneira de falar, na maneira de agir, ter ética, respeito, tudo está aqui na boa fama. Virtude, né? Tudo que se é que tem virtude, virtude é aquilo que pode ser bom, é aquilo que pode sair algo de bom, né? Algo virtuoso, tá? E louvor, que possa louvar a Deus, que possa demonstrar um louvor. Louvor não é só cantar hino, não, irmão. Você pode louvar a Deus pela sua maneira de agir e a sua maneira de ser. Então, ocupe a mente. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, ó, nisto pensai, ocupe a sua mente nisso. E aí você vai ver que a sua vida será diferente. Então você, como capelão, como uma pessoa preparada a dar um conselho, tem que entender essa dinâmica. Não temos tempo de falar de... Isso aqui é muito glorioso, irmão. Isso aqui é entrar na psicologia, isso aqui é entrar na mente humana, nos sentidos, falar da alma, do sentido, né? Do intelecto, vontade, sentimento, do caráter, falar dos temperamentos. Isso aqui vai ajudar a mente, vai ajudar nos temperamentos, o atuar do Espírito Santo que vai se utilizar disso para poder moldar a sua mente, para que você tenha uma mente de Cristo. O Espírito Santo vai usar destas ferramentas para moldar a sua mente, para que você tenha uma mente sadia, uma mente brilhante, uma mente de adorador, uma mente que o pecado não consegue entrar, porque o inimigo, ó, o nosso inimigo, eu vou colocar ele aqui, tá? Cabeça quadrada. Quando eu faço cabeça quadrada é porque representa aí todo investimento do diabo, do adversário. Então, o diabo, ele faz assim, ó. Ele ataca a sua mente. Ó, a sua mente. Lá em Efésios 6, quando fala das armaduras de Cristo, lá tem, né, o capacete da salvação, que é para proteger a cabeça, a mente, né, os pensamentos, e o escudo da fé. Para quê? Para impedir os dardos inflamados do maligno. Então, o maligno, o mal, ele ataca de fora para dentro. Ele vai tentar atingir a sua mente. Sua mente, ó. Então, às vezes, você vai dar um atendimento religioso que a pessoa está com a mente conturbada. Está com a mente toda suja, toda embaralhada. E você tem que passar a peneira, você tem que peneirar a mente dela. Aí você tem que trabalhar com o verdadeiro, com o honesto, com o justo, com o puro, com o amável, boa fama, virtude e louvor, que são as ferramentas que você vai usar para trabalhar. Ó, são as ferramentas que você vai usar para fortalecer essa mente que está precisando de uma assistência. Você vai usar dessas ferramentas. E aí você tem que conhecer cada ferramenta, não dá tempo de nós falarmos aqui. Então você vai usar dessas ferramentas para impedir que o mal venha atribular esta alma. Tá? E todas essas ferramentas, lembrando que todas essas ferramentas têm o agir de Yeshua, Jesus. Todas essas ferramentas é com o agir de Yeshua, com essas ferramentas para trabalhar na mente, para evitar que o mal venha influir a mente. Então, nisso pensai. Ocupe a sua mente com as ferramentas de Yeshua para que a sua vida possa melhorar diante de Deus. Então, todo capelão tem que saber trabalhar com isso. Então, por isso que nós estamos dando aqui um curso. O nosso curso é básico.
tá? Nós estamos dando aqui apenas um aperfeiçoamento, uma instrução, não é um curso completo. Para você fazer um curso completo, você vai fazer o curso dentro da área que você deseja trabalhar. Então nós estamos dando aqui um básico que você vai poder exercer essa atividade em várias áreas. Mas é aquilo que nós falamos na aula inicial. Se você for dispor a trabalhar em uma instituição infantil, então você tem que se aperfeiçoar para com as crianças, né? Até mesmo conhecer um pouco de pedagogia para poder trabalhar dentro desta área. Ah, você vai trabalhar nos hospitais, então você vai agora fazer um aperfeiçoamento específico dentro da área que você deseja trabalhar. Nós não temos como nós promover aqui um curso em todas essas áreas de uma maneira muito minuciosa, não tem como. Então nós estamos aqui, através da palavra de Deus, abrindo a janela, te dando um parecer geral para que você possa então escolher dentro da sua aptidão, da sua chamada, da escolha de Deus na sua vida, para você desempenhar então com excelência o papel dentro daquilo que é a sua chamada de uma maneira íntegra, fazendo um curso específico naquela área, para que haja um aperfeiçoamento na sua maneira de agir. Deu para entender? Então aqui é o básico. Então por isso que eu não vou adentrar em muitos assuntos, porque aqui agora nós teríamos que falar um pouco sobre psicologia, sobre temperamentos, você tinha que entender sobre o temperamento, nós tínhamos que falar aí sobre a natureza humana, um pouco de antropologia. Então você fazendo, quem já está fazendo um curso aí de teologia, que já vai fazer a matéria de antropologia, já vai ter um pouco disso aqui. Quem faz cristologia, pneumagiologia, antropologia, já vai ter um pouco desse entendimento aqui. Mas se você, é a primeira vez que você está adentrando esta área, então eu aconselho você que você faça um curso de teologia, tá? Nós temos aí o curso de teologia básico gratuito, com videoaulas, e você vai poder se aperfeiçoar, pelo menos no básico, e ter um pouco desse conhecimento para entrar dentro dessas matérias. Então eu lhe indico isso, tá bom? Mas aqui apenas o básico, que não dá para nós falarmos de tudo, tá ok? Então o capelão, ele tem que ter isso aí, tá? E aí você sabendo de como se utilizar, dentro desta área assistencial, você tem que ter 4 coisas, olha. Portanto, para nós fechar isso aqui, o capelão ele tem que, para aconselhar, para você, dentro da sua assistência, poder dar um ótimo aconselhamento, se utilizando dessas ferramentas, antes de você usar a ferramenta, você tem que identificar o ambiente. Assim também, você tem que identificar, tem que orar, tem que consagrar, e você tem que identificar qual a necessidade daquela pessoa que você está dando atendimento. Tá? Existem 3 áreas do ser humano que ele precisa ser trabalhado. Tá? Seria corpo, alma e espírito. Às vezes a pessoa está doente na alma, precisa de um tratamento na alma. Às vezes ela está doente espiritualmente, perdeu a fé e precisa de ser tratado na área espiritual. E tem uns que estão com enfermidade física, que literalmente é no corpo. E aí precisa do tratamento do corpo. Então vão se utilizar de remédios para tratar o corpo físico e você vai auxiliar esse tratamento com um ensino espiritual para que a alma possa reagir, para que aquele corpo possa ter uma restauração mais rápida ou até mesmo passar por um milagre de Deus, num restabelecimento físico milagroso. Então, vamos lá. Então, primeiro, antes de você aconselhar, antes de você começar a utilizar dessas ferramentas para tratar alguém, para cuidar de alguém, você tem que primeiro dar ouvidos. Olha, o capelão, tá? Ele tem que, primeiro, dar ouvidos, tá? Segundo, dar esperança,
dar esperança. Terceiro, dar compreensão. E o quarto, o capelão, ele tem que dar a verdade. A verdade com amor, tá? Não é de qualquer jeito também. Não, eu falo a verdade, doa quem doer. Não, irmão, não é assim não. Tá? A pessoa já está lá no hospital, precisando de uma palavra de carinho, aí você chega e vai martelando. Não é assim não. É ensinar a verdade, falar da verdade, não é omitir a verdade, é você falar a verdade com amor, com carinho, sabendo que você está lidando com uma alma, você está lidando com uma pessoa, com um ser humano, você não está lidando com um animal irracional, você está lidando com uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem desejos, né, que tem planos. Então você tem que falar da verdade com amor. Então, há quem deseja falar. Você às vezes vai pegar uma pessoa que ela gosta de falar. Fala demais. Já viu aquelas pessoas? Você vai dar um atendimento e ela gosta de falar. Então você tem que falar menos. Você tem que ouvir. Então você tem que dar o que para ela? Tem que dar os seus ouvidos. Existem pessoas que estão com dificuldade, que a única coisa que elas querem é ser ouvidas. É ser ouvidas. E você tem que saber detectar essa pessoa. Normalmente, quando você começa a conversar com a pessoa, você já vê que a pessoa fala bastante, ela quer relatar todos os acontecimentos, deixa ela falar. Não, irmã, eu estou aqui, pode falar, põe para fora, põe para fora. O que você está sentindo? Pode falar. Eu sei que não é fácil, pode falar. E você vai o quê? Vai dar ouvidos. Então o capelão ele tem que estar pronto para ouvir. Agora, uma pessoa que tem pressa, não, irmão, eu tô atrasado, mas vamos lá, fala rápido aí que eu tenho que ir embora. Não, irmão, aí você não vai exercer essa assistência religiosa com primazia. Então você precisa dar ouvidos. Existem pessoas que elas desejam falar, apenas desejam falar. Então você dê ouvidos. Tem pessoas que quer apenas uma injeção de otimismo. Ela quer uma injeção de otimismo. Ela está precisando que você aumente a estima dela. Ela está com a estima lá embaixo. Ela está com a estima para baixo. Então você vai dar para ela esperança. Você vai dar esperança. A esperança é Cristo. Então você vai aplicar aqui essas ferramentas para dar esperança para aquela pessoa que precisa. Às vezes a pessoa ela tem sério sentimento de culpa. Né? Ao conversar, o capelão ele tem sempre que fazer uma mini entrevista, e a hora que você está conversando, você sente que ela tem um grande sentimento de culpa. Ela se sente culpada. Então você vai dar o que para ela? Você vai dar compreensão. Então, quando a pessoa tem sentimento de culpa, você vai dar compreensão, compreender, fazer ela compreender. Não, meu irmão, mas é assim mesmo, você não precisa se sentir culpada, isso aconteceu. É assim mesmo. Então você vai dar compreensão. E tem aqueles que precisam ser confrontados, que você tem que trazer para a realidade. Parece que ele está vivendo uma fantasia. Então você tem que confrontar ele, tem que dar uma chacoalhada. E aí essas pessoas que precisam ser confrontadas, então você vai dar para ela a verdade, mas com amor, não com ira e nem contenda. Mas você vai confrontá-las com amor pela palavra, para que ela possa voltar a si e assim ter aí a sua vida voltada para Cristo, tá bom? Então existe esse atendimento que você tem que olhar todas as maneiras, entendendo e compreendendo o âmbito do lugar, da intenção, da pessoa em que você vai prestar o atendimento. Então você tem que conhecer aonde você está pisando, justamente para que você possa dar um bom atendimento a essa pessoa que está esperando uma palavra sua. Você está sendo preparado para dar uma assistência religiosa e você precisa ter esse mínimo de conhecimento para poder saber que você
vai exercer uma atividade capelânica para dar uma assistência para quem precisa e tem que tomar muito cuidado no falar. O que você vai transmitir pode salvar, como pode também matar a pessoa. Então a responsabilidade é muito grande, tá bom? Então não perca aí a próxima aula, que nós vamos aí falar, dando sequência, e vamos continuar aí no nosso material didático, e nós vamos falar da unção que tem que ter na vida do capelão, tá bom? Então nós vamos falar um pouco da unção que esse capelão tem que ter, tá? Ele foi chamado, se colocou na posição de escolhido, e aí nós vamos falar então da unção, da preparação agora espiritual que o capelão tem que ter para poder dar esse atendimento religioso. Então nós vamos falar na próxima aula sobre a unção e sobre o revestimento para uma luta espiritual. Que Deus abençoe e não perca aí a próxima aula. Fique com Deus.